Era final de tarde quando os consumidores e empresários de postos de combustíveis se reuniram na Câmara Municipal de Umuarama para discutir sobre os preços elevados que estão sendo cobrados na cidade. Porque hoje o combustível ele vem assim, sobe e desce diariamente. Então, mais sobe do que desce, né? Aí ele acompanha, tem a questão de acompanhar o barril, o dólar, né? Certo? Nos últimos dias agora até teve uma queda razoável que foi repassada ao consumidor, né? Que é justamente quando houve uma redução do dólar e, consequentemente, o barril caiu, né? Certo? Só que aí a gente também enfrenta alguns percalços no meio do caminho, porque muitas vezes é anunciado uma redução e essa redução não chega para a gente na distribuidora quando você vai comprar, anuncia, sei lá, 10, vem 5. O preço dos combustíveis, ele mexe muito com o orçamento familiar, né? A maioria das pessoas tem carro, hoje as famílias têm 1 ou 2 carros, ou 3 até, né? Assim, pelo que a gente entende, e o PROCON até buscou as notas fiscais de compra dos combustíveis aqui em Umuarama de uns 10 dias para cá, e a gente percebe que o lucro deles é bem limitado, porque se você colocar um preço de venda, um preço de compra de R$ 3,90 mais ou menos, e um preço de venda médio de R$ 4,30, R$ 4,40, né? Nessa diferença ainda tem todos os custos operacionais, frete, então a gente percebe com toda certeza aqui em Umuarama que não existe preço abusivo de combustível. Para esclarecer o motivo da elevação de valores cobrados, o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis preparou uma palestra explicando que o que determina o preço final é o valor da taxa de ICMS cobrada pelo governo e mais a somatória de tributos e transporte dos derivados de petróleo. O imposto significa em torno de 60% do preço final. Mais uns 20% são o custo da gasolina em si, da gasolina, da usina e do álcool em si, já acrescido, esses 20% já com o lucro tanto das refinarias quanto das usinas. O restante, em torno de 15%, tem que contemplar a margem de lucro da distribuidora, o lucro do transportador e o lucro do posto revendedor. O posto ele trabalha com alguma coisa em torno de 7, 8, no máximo 10% de margem, que significa que 7, 8, 10% do preço final é devido ao posto, pela atividade posto. O problema não está no posto, o problema está no imposto. Então, à medida que o combustível fica muito caro, você vai vender menos e automaticamente vai ganhar menos. Por outro lado, você acaba gastando mais, porque o teu custo fixo é o mesmo, a tua equipe é a mesma, certo? E ainda aquele combustível que você vendeu que é menor em quantidade, porém maior em valor, você gasta muito mais naquilo com as taxas de cartões. Outro agravante que proporciona tanta diferença de preço de um estado para o outro é a divergência que existe entre as taxas de impostos estaduais. Segundo o vice-presidente do sindicato, em Santa Catarina e São Paulo, por exemplo, o valor do ICMS é de 25%, enquanto no Paraná a taxa chega até 29% só de impostos. A verdade é que os estados, né, o estado, vamos dizer assim, genericamente, o estado cresceu muito e ele precisa de muito para se alimentar. Se nós tivéssemos um estado menor precisa de menos recursos, e precisando de menos recursos, ele precisa arrecadar menos, pode baixar a carga tributária. Se isso acontecer, toda a sociedade ganha. O consumidor muitas vezes se sente lesado, mas, segundo o PROCON, os preços estão dentro da normalidade se comparado a outras cidades. E quando o valor está muito abaixo da média, a instituição desconfia. O que pode ocorrer nesses casos são as famosas fraudes tributárias. O principal concorrente é a fraude tributária daquele criminoso que se traveste de empresário e se põe a vender combustível. Muitas pessoas estão comentando ultimamente sobre o preço na região de Campo Mourão, em torno de R$ 4,00, R$ 3,99 e tal, mas o que a gente sabe é que o preço de compra médio da gasolina aqui em Umuarama é de R$ 3,90, preço médio de compra. Né? Então, que nem eu disse, depois tem o frete, tem os custos operacionais, folha de pagamento dos postos para vender, então
a gente não sabe dizer por que ela está tão mais barato.